Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro. Veja agora os destaques de hoje. Atenção, bombeiros apagam incêndio no Parque Marinha aqui em Porto Alegre. O fogo durou cerca de 10 minutos, foi agora há pouco. Temos imagens aí aqui do alto do Morro Santa Teresa mostrando o incêndio que atingiu o Parque Marinha do Brasil. Não tem vento, mas está muito calor. Hoje vai ser uma das tardes mais quentes e aí a gente vê o resultado disso nesta câmera ao vivo. Uma grande parte que foi queimada do Parque Marinha do Brasil. A colega Lu Coleman já está lá e daqui a pouco nos traz outras informações. Jovens invadem escola, roubam e depois são punidos por traficantes em Viamão. Eles foram gravados sendo agredidos e também obrigados a trocar socos e chutes entre si. Horas depois desta cena, um deles foi encontrado morto a tiros. Um flagrante, mulher revoltada parte para cima do homem que agrediu a cachorrinha de estimação dela em Alvorada. Gasolina é a mais cara em 7 meses no estado. Na fronteira, o valor do litro é de quase R$ 5,50. Qual é o preço da gasolina no posto que você abastece? Nós queremos saber onde é que está a gasolina mais barata. Participe pela nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. E sobe o número de municípios que decretaram situação de emergência em função da estiagem. Já são 14 cidades sofrendo com a seca no Rio Grande do Sul. E ao vivo aqui no estúdio, a previsão do tempo com a meteorologista Estael Cias. Hoje muito calor e a gente tem uma indicação da chuva se aproximando ao Rio Grande do Sul. Fiquem atentos que daqui a pouco a Estael, que já está aqui no estúdio, vai explicar pra gente como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. O SBT Rio Grande é a sua companhia na hora do almoço? Já está no ar. Já começamos com um giro de notícias direto lá da redação. Atenção para estas imagens. Um trio de jovens, entre eles um adolescente de 16 anos. Eles invadem uma escola em Viamão. Depois, os traficantes puniram os três com agressões. A gente vê aí o momento desses jovens que invadiram a sala. E aí, olha, vamos escutar o que eles falaram, os traficantes para os jovens. Entraram no bagulho. Entraram pra quê? Com licença. Dale. Dale, não se bota. Ó, foram agredidos. Dale na Foram mão, agredidos. vai, quebra. Escolhe. E obrigaram os três a trocarem socos e pontapés entre si. O mais grave, um deles foi encontrado morto a tiros depois desse episódio que nós estamos vendo. O Glauco Paza tem outras informações lá da redação. Glauco, bom dia. Conta pra gente o que aconteceu aí, o momento que eles estão trocando socos e pontapés. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, lembra daquelas histórias do Velho Oeste, quando as contas eram acertadas no meio da rua? Parece mentira, mas aconteceu aqui, bem pertinho de Porto Alegre, em Viamão. Os adolescentes que teriam assaltado essa escola foram chamados por traficantes, ao que tudo indica, que a polícia está investigando isso, e houve um acerto de contas no meio da rua. Horas mais tarde, um dos adolescentes acusados de praticarem o furto acabou morrendo, foi assassinado. Isso a delegacia de polícia de lá de Viamão está investigando para saber se alguém da escola pediu a ajuda de traficantes para manter, digamos assim, o controle na área. Uma situação de caos realmente na violência que nós estamos acompanhando aqui. Os detalhes daqui a pouco. Aqui no SBT Rio Grande, a gente vai mostrar os detalhes dessa história e os caminhos que estão tomando essas investigações, André. A justiça dos traficantes feita por eles, né? Entre aspas, a justiça, o que eles consideram o que era ou não correto. Daqui a pouco a gente traz, portanto, mais detalhes. Obrigado, Glauco. Agora 11 horas e 39 minutos, gente, 33 graus é a temperatura nesse momento. Com a gente a meteorologista Estael Cias. Bem-vinda, Estael. Olha, hoje vai ser uma tarde muito quente aqui no Rio Grande do Sul, temperaturas aí chegando aos 40 graus. Mais um episódio, mais uma onda de calor aqui no estado, Estael. A gente teve esse incêndio agora de manhã, o que preocupa bastante aqui no Parque Marinha do Brasil. Então fica aí o alerta para todo mundo, Estael. Não, com certeza. Esse incêndio que nós mostramos há pouco aqui no início do programa é um forte indicativo, até didático, eu diria assim, porque Porto Alegre está praticamente mais de 60 dias sem uma chuva forte na capital. Então é um período muito longo sem chuva e a temperatura alta. Tivemos uma onda de calor no final de dezembro e hoje a temperatura muito alta. Ar seco,
vento e temperatura alta, os ingredientes aí. A umidade está muito baixa, né? Muito baixa a umidade. Eu vou chamar a Lu Coman, que está lá no Parque Marinha, e vai mostrar pra gente o tamanho do estrago. Ainda bem que os bombeiros conseguiram controlar rapidamente, né? Foi questão de 10 minutos, mas mesmo assim o estrago foi grande, né, Lu? Pois é, André, bom dia para você, bom dia aí para Estael, para o pessoal que está em casa. O estrago foi grande. Olha, eu conversei antes com os bombeiros, eles disseram que acreditam que a área aqui seja em torno de um campo de futebol. E olha só, pegou muito esse mato, né? Esse capim, o gramado mesmo aqui do Parque Marinha do Brasil. Eles não sabem ainda a causa, né, André? Mas a gente vê assim, ó, que a vegetação está muito seca. Sim, ela não tem aquele verde, né, comum aqui no Parque Marinha do Brasil. E aí Pois é, e aí qualquer faísca, qualquer, enfim, fogo pode gerar este incêndio. Eles não localizaram nenhum vestígio de lixo, por exemplo. Exatamente. Eu perguntei pro bombeiro e ele disse que acredita que pode ser até uma bituca de cigarro que funciona aí como um combustível, né? Para uma situação como essa. Bom, eu tô aqui com o seu Guaíba. Vem cá, seu Guaíba. Ele é aqui o capataz aqui do Parque Marinha do Brasil. Ele estava lá no meio ali, vem um pouquinho mais para frente aqui. Ele é conhecido como Guaíba, mas seu nome é João Alberi Santos de Oliveira. Olha, ele estava junto ali com os bombeiros, viu? E assoando, né? Aqui com esse galho. Como é que foi, hein, Guaíba? Eu fiquei sabendo, eu estava lá do outro lado do parque, aí me chamaram, eu vim aqui, o fogo já estava pela metade, né, do incêndio aí peguei os bombeiros aí, comecei a apagar com galho, né? Sim. E abafador, porque a água não ia dar suficiente. Sim, eu vi que eu cheguei aqui, o senhor estava ali, né? Pois é. E olha, André, foi tudo muito rápido, porque a gente chegou aqui e a gente saiu da TV, tava uma fumaceira, as labaredas ainda estavam altas, quando a gente chegou aqui já estava tudo apagado. Os bombeiros chegaram e em 5 minutos praticamente já apagaram tudo. Muito rápido. Apaguei, graças a Deus. Ainda tem um focozinho lá, mas eu já vou apagar lá. O seu Weber estava dizendo que nunca tinha visto aqui nenhum incêndio. Trabalha aqui há 4 anos no parque, é isso? Eu estou aqui há 2 anos. Eu já venho há 34 anos de prefeitura, mas estou 2 anos aqui, né? Mas aqui nunca tinha visto nenhum incêndio assim? Ainda não. Essa é a primeira vez. Deu algum medo de que daqui a pouco esse incêndio, né, acabasse atingindo outras áreas, essas árvores? Eu estava com medo que atravessasse lá para o outro lado, que tem campo de futebol, e ia dar problema lá também, né? Tudo, né? Mas dá uma dó de ver, né, assim, o gramado aqui. Hein, Lu? Virou aí fuligem, virou cinza. Isso aí o ano que vem, graças a Deus, vai crescer a grama nova. Deixa eu ver aqui com o André. Peraí só um pouquinho. O André quer fazer uma pergunta. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. A gente vê que a gente sabe que o seu Guaíba cuida, mas é uma pessoa só para cuidar de tudo, é muito pouco. A gente vê que o mato está muito grande aí também. Isso é preocupante. Acaba sendo um ambiente favorável mesmo. Olha o tamanho do mato aí. Aqui, estão dizendo que aqui também o mato ele já está um pouquinho mais alto e aí facilita ainda mais, né? O fogo acaba se alastrando. Não tem como baixar mais também, muito, né? Não tem mais, né? Ok, Lu. Os tratores não cortam mais baixo que isso aí, né? Você tem que cortar com o trator. Tá certo, então. São essas as informações, André. Pelo menos os bombeiros agiram rápido, conseguiram apagar o fogo. E aí o que restou foi esse mato aqui que virou cinza. Bom, o Parque Marinha já tinha passado ali, foi acho que 2016, naquele temporal de janeiro. Foi janeiro de 2016. Isso. Já tinha devastado. E agora a preocupação que esse fogo pudesse ter avançado. Se não fosse a ação rápida dos bombeiros, que a gente tem que imaginar uma situação dessa numa cidade do interior, por exemplo, em que não tem essa ação rápida. Mas vamos dar uma olhadinha nas temperaturas. Todo mundo quer saber quanto que vai chegar hoje à tarde. Pois é, hoje à tarde a gente tem uma condição bem interessante no estado. Aqui pelo oeste e pelo sul, nós devemos ter, a temperatura sobe, faz muito calor em Uruguaiana, em Bagé 35, 36 graus, na região da Zona Sul em Pelotas, 29 graus em São Lourenço e tem instabilidade a caminho. Então isso pode trazer temporais intensos para toda a área de fronteira com o Uruguai. Enquanto isso, fica esse verdadeiro caldeirão de ar quente na metade norte do estado, com máximas de 38 em Santa Rosa e 40 graus no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, Campo Bom. Essa região aqui, leste de Porto Alegre, exatamente. Vale dos Sinos, inclui sem temporal hoje? Não dá para descartar alguma chuva isolada mais para o turno da noite, mais à tarde concentrado aqui. Então, como nós temos calor extremo e instabilidade próxima à região metropolitana, não dá para descartar de alguma forma muito isolada que à noite possa ocorrer. E lembrando, a temperatura chega perto dos 40 ou atinge essa marca no Vale do Taquari, naquela região de Teutônia, no Vale dos Sinos e também no Vale do Rio Pardo, na região de Santa Cruz do Sul, Rio Pardo. Então, toda essa região dos vales hoje terá uma temperatura excepcionalmente alta, regiões que também se ressentem da falta de umidade. 39 hoje. 39 para Porto Alegre. Que é uma média, né?
É uma média, né? Tem bairros que acabam sendo mais quentes. Amanhã, com a chegada da instabilidade, muitas nuvens, o tempo segue abafado, mas aí a temperatura, vejam, chega aos 31 graus, então fica mais suportável o calor, vamos colocar assim. Amanhã, sim, alerta para temporais, para a região metropolitana e toda a metade norte do estado. Segue instabilidade no fim de semana, mas perdendo força. Bom, a gente vai continuar falando em seguidinha sobre a previsão do tempo, quando, que horas que a chuva vai chegar e principalmente sobre a estiagem. O estado está sendo castigado com a estiagem, metade sul sofrendo, né, diversos comunicados aí de problema de seca aqui no Rio Grande do Sul, que vai influenciar na nossa economia, mas daqui a pouco a Estael vai explicar direitinho que horas que a chuva chega, que horas que ela vai embora. E a chuva esperada pelo setor agrícola. Essa é uma chuva com uma outra característica e a gente traz mais informações daqui a pouco. Então daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Até já. Obrigado, Estael Cias. Muito bem, a temperatura nesse momento, como dissemos, 33 graus, 11 horas e 46 minutos. Voltamos para a redação. Uma agência bancária foi atacada com explosivos nesta madrugada em Paraíso do Sul, um pequeno município da região central do estado. Não é mesmo? É perto da tua cidade, né? Tu é de Santa Maria ou Glauco? Santa Maria, eu nasci em Jaguari, mas também é perto dali. É, pertinho, né? É a cidade de Paraíso do Sul, que é bem pequena mesmo, né, André? E essas cidades pequenas que os criminosos, né, gostam de fazer essa retirada de caixa, né? Justamente o que eu ia falar, né? Eles escolhem muitas vezes essas cidades até pela deficiência no policiamento. O alarme da agência foi acionado por volta das 2h30 da madrugada. Pelo menos 4 criminosos chegaram na cidade e, em frente ao banco, eles deram tiros para o alto. Depois, entraram no espaço do autoatendimento e instalaram explosivos em um dos 3 caixas eletrônicos. O equipamento ficou destruído, como dá para ver aí. Mas o grupo não conseguiu pegar o dinheiro. Os bandidos, então, invadiram a agência e foram até a parte de trás dos terminais, mas também não conseguiram abrir o cofre. Ou seja, não houve sucesso, pelo menos, em relação a roubo. E é isso que tem que ter, né, Glauco? Essas agências do interior. Sabemos que a segurança, né, tem poucos soldados da Brigada Militar. Muitas até nem têm policiamento. Então, o banco ele tem que ter um sistema de proteção, seja com alarme, seja com tinta nas notas, né? Tem que ter esses sistemas aí para evitar o roubo de dinheiro. Até porque eles estão sempre se aprimorando. Então, a segurança tem que estar correndo atrás para evitar o pior. Verdade. Né? E para terminar, André, os bandidos fugiram pela BR, ali na verdade é RS 287, mas não se sabe se em direção a Santa Maria ou a Santa Cruz do Sul. Agora, esses cercamentos eletrônicos, isso também é muito importante no interior. Aqui no Vale dos Sinos, Sapiranga e Novo Hamburgo estão terminando um cercamento eletrônico muito interessante. Nas principais vias das cidades, junto ao RS 239 que corta esses municípios, todos os principais cruzamentos com várias câmeras. Inclusive, Sapiranga está passando agora por testes e isso já diminuiu muito o roubo de carros em diversos municípios. Está aí mais um caminho a ser seguido por essas pequenas cidades do interior. Agora, prestem atenção nesta imagem. Olha só o flagrante, o que é a reação de uma pessoa. Uma mulher ficou revoltada, né? Ficou revoltada e tem que ficar mesmo, porque um homem partiu para cima do cãozinho dela, um cãozinho que já tinha sido sofrido maus tratos, e ela ficou indignada e partiu para cima dele, Glauco. Pois é, André. Dá pra ver ali que é um cãozinho, teoricamente dócil. E jogou um balde d'água. Sem raça definida. E o que aconteceu aí? Essa agressão e a dona da cadelinha se revoltou. Pelo que deu a entender ali, ele tinha uma espécie de fio, um cordão no bolso, que ele puxa ali, dá pra ver na imagem, ó. E com o cachorro latindo, alguns dizem, olha, ele tentou atacar o homem, mas não sei. Ela arrancou esse instrumento, que seria um fio, e ainda pegou o balde d'água e atirou nesse senhor aí. O caso aconteceu em Alvorada, viu? E correu com ele. Isso foi Alvorada, aqui na região metropolitana. Agora, lembra daquele caso num posto de combustíveis que também um homem parou, estava parado e agrediu um cão, né? Aparentemente, o que o cão ia fazer ali, né? O cão tinha demonstrado alguma reação. Vamos dar uma olhadinha de novo na imagem. O que não justifica, tá? De bicicleta, se for o caso, sai correndo. Ele está latindo, né? Ele está latindo, isso é certo. Mas o cão não avançou. O cão não avançou. Ele chegou mais perto ali, mas não justificava uma agressão como essa. Ainda mais que a cuidadora do cão estava ali perto, né? Agora, se é um cão que está avançando, bom, aí é uma outra história que aí a gente, né? Não foi esse caso aí, Glauco. Bom, pelo menos o cão não sofreu nada, a não ser essa violência aí, mas não teve nenhuma lesão, né? E lembrando que ele já tinha passado por maus tratos também, já era um animal aí
com um trauma, né, André? Agora, é uma reação perigosa, né? A gente não sabe o que essa pessoa, né, poderia estar carregando. Estava ali até com um laço, que parece uma corda, mas num caso desses é da gente parar e pensar duas vezes também. Né? É uma reação perigosa. Agora, que justificativa teria essa pessoa aí, esse senhor aí, se puder até nos falar qual era a intenção dele, né, Glauco? A gente gostaria de saber. Ele não vai esquecer, André. Sem dúvida, ele não vai esquecer de ter apanhado de balde. Esse é o legítimo, levou um banho de água fria. Um banho de água fria. Mudando de assunto, olha só, um furto numa escola pode ter acabado com a morte de um jovem. Preste atenção, após 3 jovens serem flagrados roubando materiais e comida, os traficantes resolveram fazer justiça com as próprias mãos, literalmente, e promover uma sessão de tortura, socos, chutes, pontapés, contra esses 3 jovens. E é o detalhe, gravíssimo, um deles foi encontrado morto no dia seguinte, Cláudio. Isso aqui em Viamão. Aí o momento que eles juntam os 3 e começam a provocar. É briga em plena via pública, né? Acerto de contas, Velho Oeste. Parece que isso não estava longe de acontecer, mas não, aconteceu aqui pertinho, Viamão, e foi no final de dezembro, ou seja, final do ano passado. O caso está sendo apurado porque esses jovens teriam entrado na escola, furtado alguns objetos, inclusive comida, e aí estes homens que estão aí agredindo, seriam também integrantes do tráfico, resolveram fazer um acerto de contas. Resta saber quem é que pediu, se é que alguém pediu, como eles ficaram sabendo, porque a polícia não foi acionada. E aí houve um assassinato, André. Um desfecho trágico. Vamos acompanhar como foi essa história. As imagens de um crime. A justiça feita com as próprias mãos, que não deixa de ser também um ato criminoso. Você tá pra quê? Dale. Tudo começou aqui, na Escola Estadual Nísia Floresta, bairro Vila Elza, em Viamão. As câmeras de segurança flagraram 3 jovens que arrombaram o local no fim de dezembro e levaram comida e materiais do colégio. E o que acontece a partir daí é um grande mistério. Ao invés da atuação da polícia, as imagens chegaram a um grupo de outros jovens que resolveram punir os assaltantes. Uma onda de violência que resultou em uma morte. O acerto de contas também foi filmado. Por vocês no colégio, rapaz, eu nunca fui chinelo, vocês andam comigo. E o justiceiro obriga os jovens a brigarem entre si. 3 vão se bater, vamos, os 3 são chinelos, os 3 se batem. À noite, um dos jovens, menor de 16 anos, que estava de boné, apareceu morto. Todos os indícios apontam realmente para que as mesmas pessoas que fizeram o vídeo ali e agrediram ele fisicamente naquela oportunidade ali, que nitidamente é durante o dia, foram os mesmos que fizeram a nova retaliação durante a noite. Né? A investigação segue a linha da disputa pelo tráfico de drogas. Inclusive, enviamos uma intimação para a direção da escola. Nós temos agendado para hoje uma oitiva de uma funcionária da escola para verificar realmente se houve participação de algum profissional daquela escola ali na hora de ceder imagens para aquele grupo de pessoas. Né? Procuramos a diretora, que não quis comentar o caso. Que daí eu me reporto para a coordenadoria se reporta à Secretaria de Educação e vocês pegam informação com eles. Então a senhora não quer falar? Não, certeza não. A Secretaria de Educação inicialmente disse que não tinha sido comunicada. Depois, informou que vai pedir esclarecimentos à direção da escola e que repudia qualquer ato violento. Bate, se quebra, vocês são chinelo, vai, agora ninguém vai mais roubar. Várias perguntas, hein, Glauco? Primeiro, as imagens do roubo foram das câmeras da escola, não sei se a gente tem essa informação. Exatamente, câmera de segurança. Então, entendi. Então, por isso que o delegado quer saber quem passou as imagens que estavam em controle da escola, quem passou para os traficantes. Como que passaram? Porque agora a escola vai ter que explicar. Essa funcionária, eu imagino a situação que ela se encontra agora, né? Ou a própria direção da escola, não sei, só por isso que vai identificar lá dentro quem fez, quem passou. Mas deve ter uma preocupação muito grande, até porque estão lidando com traficantes, não é? Então agora vão ter que se explicar como que os criminosos, esses traficantes, chegaram até estas imagens e chegaram até esses jovens. Então tudo isso a polícia precisa esclarecer. E por que a Secretaria de Educação não foi a primeira a ser comunicada, o que deveria ter acontecido, né?
e a própria polícia. E nenhum dos dois foram comunicados. Então, agora vão ter que dar explicações de fato. Outra coisa, André, o delegado ainda quer saber também os outros 2 jovens que participaram da ação, do arrombamento na escola, se são menores de idade, onde estão. Já existe uma pista em relação ao paradeiro desses jovens, que também pode ser uma fonte de informação muito precisa nessa investigação. E como disse o delegado aí, hoje, então, alguém da escola vai prestar esclarecimentos a respeito dessas imagens aí. Porque o que preocupa, né, Glauco, pelas informações que nós temos até aqui, né, talvez seja esclarecido mais adiante, é o quanto que se combate essa relação de tráfico de drogas na porta das escolas. Primeira coisa, né? Então, assim, como que a escola teria permitido, se é que permitiu, isso é a polícia que vai esclarecer. Eu estou aqui fazendo uma conjuntura. Agora, é uma coisa que não combina. O mundo do crime com a escola, né? É algo que, de fato, não combina. Tanto é que tem um projeto em andamento já há muitos anos de combate à criminalidade, à venda de drogas na porta das escolas, né? E aí, mais uma outra questão que é muito grave, esse poder paralelo que tem do crime, do tráfico, né? Esse poder que eles decidem o que vai acontecer. E a polícia fica à margem disso, porque a polícia nem sabia, não tinha sido comunicada. Então, é um caso, de fato, muito grave que aconteceu e o jovem apareceu morto. Uma coisa muito preocupante, André, já pensou se confirma a tese de que a escola pediu a ajuda dos traficantes? Bom, aí seria a falência total. Aí para tudo que eu quero descer, né? Aquela expressão, para tudo que eu quero descer. Não, aí é o fim dos tempos. Aí vai ter que ser, a escola vai ter que se passar aí por uma reciclagem, não há dúvida disso. Que aí está sendo conivente com o crime. Quer dizer, o que não combina nem um pouco com a escola. Aliás, nós temos tanto, né, falado a respeito disso, da escola de ser justamente, né, a base ali do aluno, a base que vai ser, vai transformar o adulto do futuro, do nosso futuro do Rio Grande, está dentro das escolas. E aí, a escola comprometida ou aliada com o crime, não pode ser verdade uma coisa dessas, Glauco. Pois é o que o delegado quer saber agora, nessa investigação. Esse depoimento de hoje vai ser muito importante. Uma coisa é certa, a zona Vila Elza é extremamente conturbada. Agora, se tem, não é só a Vila Elza, diversas outras regiões são muito problemáticas. Infelizmente, Glauco, porque muita gente pergunta, mas como que a polícia sabe que tem um local assim, por que não faz nada? Não é que não faça, a polícia até faz, mas primeiro, tem um número pequeno de policiais, isso é evidente, é fato. E é de conhecimento de todos nós. Segundo, é um tipo de crime, Glauco, que ele cresce em progressão geométrica. Um está sendo preso, já tem 2, 3 ali para assumir a vaga. Então, assim, é um crime que ele tem, né, uma renovação muito grande e muito rápida. Então, é muito difícil de se combater. Tem vilas que os policiais não entram e acham até que sozinhos não tem que entrar mesmo, porque o poderio de fogo da criminalidade, às vezes, até é muito maior. Então, o que faz a polícia? Faz diversas operações com maior número de policiais, só que não tem como, infelizmente, fazer isso a todo momento, a todo dia, que seria o necessário. Para diminuir a criminalidade também não ia resolver, né? E mais uma coisinha, André, só para deixar claro aqui também que esse jovem menor de idade que foi assassinado, ele já tinha passagens pela polícia. Inclusive, no ano passado, numa grande operação da Polícia Civil lá, foi detectado que ele participou de assaltos, roubos e também do tráfico de drogas. Agora, não adianta, Glauco, por exemplo, tem gente que pode estar nos escutando e dizer assim, mas agora o André está defendendo esse menino que é um criminoso, tinha que morrer mesmo. Não, peraí, só um pouquinho. Quem tem esse tipo de pensamento, infelizmente, tá? Eu repito preste atenção no que eu vou dizer. Quem tem esse tipo de pensamento, Glauco, não vai chegar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Não é assim que a gente vai ter uma sociedade civilizada querendo a morte de pessoas, querendo a morte de traficantes, de jovens. A gente vai ter uma sociedade civilizada quando a gente tiver uma estrutura para isso. Quando a gente tiver uma estrutura para isso, uma estrutura que recupere, que dê trabalho, que dê emprego, que dê princípios, aí sim. Agora, muito simplista esta solução. Não, tem que bandido criminoso é bandido bom, é bandido morto e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Mas é muito preocupante e por isso a polícia segue na investigação. 33 graus é a temperatura nesse momento, agora meio-dia em ponto. Eu tenho um recado importante para vocês, preste atenção. Imecap Hair, o líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva. Possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Preste atenção no recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar na farmácia, por favor, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. E segue o calor, 33 graus a temperatura. A gente mostrou há pouquinho para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. Nós mostramos que já teve um incêndio aqui no Parque Marinha do Brasil. Foi agora de manhã, foi um incêndio rápido, mas fez um estrago grande. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? A gente não tem essa informação pelo menos, mas já fez um estrago grande e ainda bem que não aumentou. Aí a gente tem imagem ao vivo, essa imagem, gente? Não, foi agora há pouquinho, mas ainda está assim, né? Alguns pontos ainda de fumaça, mas a gente vai mostrar uma imagem lá de baixo depois, porque a vegetação rasteira queimou, e queimou bastante. Ou seja, a gente está com a umidade relativa do ar baixa, a gente está com temperatura muito alta, chegando hoje a 40 graus. Né? E a Estael Cias está aqui com a gente, porque, Estael, a gente está muito preocupado com a questão da nossa lavoura pecuária, metade sul do estado, sim, diversos relatos de prejuízos. Isso vai interferir na nossa economia e aonde depois? No nosso bolso. Com certeza. E não só no interior, né? A gente já tem problemas de abastecimento, já há uma apreensão, né? Nas cidades a gente já sente o efeito também. Uhum. Então, nós estamos aí, desde a segunda metade do mês de novembro, com uma redução forte da chuva e, dentro de uma condição típica de verão, as ondas de calor acelerando justamente os prejuízos, os impactos da estiagem, seja nos hortifrutigranjeiros, seja na lavoura de tabaco, que a gente consegue ver a queda na qualidade, na produção de soja, do milho, que tem, acho que, o prejuízo maior nesse momento. A lavoura de milho é mais prejudicada e aí vem os desdobramentos na pecuária, no leite, o arroz, enfim, também, eu acho que está prejudicado. O arroz também já começa, apesar de ter uma estrutura de irrigação, começa a sentir, até porque a situação mais grave, justamente, da estiagem nesse momento é na metade sul do estado. Uhum. E é onde a gente olha para o futuro e vê menos chuva nos próximos 2 meses, pelo menos. Então, a situação na campanha, na Zona Sul e mesmo na fronteira oeste, realmente não é muito otimista para as próximas semanas, porque não vai deixar totalmente de chover, mas a chuva ela é falhada, ela é isolada, então não é aquela chuva generalizada. E é preciso ressaltar que deixou de chover, em média, 200 milímetros. Então, nessas últimas semanas. Então, não é uma pancada de chuva, um temporal que... 200 milímetros é o esperado para quê? 2 meses? Um mês e meio. Uhum. Algumas regiões o déficit é até maior do que isso. Falando de uma forma geral no estado, o déficit de precipitação hoje é em torno de 200 milímetros. Então... o arroz é o menos prejudicado, verdade. Até porque o arroz irrigado, geralmente, sim, ele tem uma estrutura de irrigação mais preparada. Sim, mas a gente tem acompanhado também o nível dos rios baixando muito, né? Então, isso é uma outra preocupação que a gente tem. Até o Guaíba. O Guaíba já tem praia aqui próximo aqui do Museu do Ibirê Camargo, aquela região toda ali já está formando uma praia. Sim, a área de areia começa a aumentar. A área de areia. A gente tem alguns mapas, né? Nós temos aqui a projeção de chuva para os próximos dias, a perspectiva para hoje, como eu havia falado inicialmente, a chuva mais interessante. Qual é a cor que a gente tem que prestar atenção? A cor que a gente gostaria que aparecesse no mapa é o rosa e o vermelho, que seria 80 a 100 milímetros. Não está aparecendo. Tem vermelho, mas é lá em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Aliás, São Paulo chovendo muito hoje. Muito, São Paulo, Rio de Janeiro também. E a condição meteorológica normal dessa época. Chove muito lá, diminui aqui. Então, hoje nós temos alerta. Eu acabei de olhar a imagem de radar, tem chuva muito próxima aqui já da fronteira agora. Essa chuva avança agora no início da tarde, tem alerta para temporais em toda essa faixa aqui. Então, atenção, moradores da Zona Sul, da Campanha e Fronteira Oeste, os temporais vão
vão ocorrer hoje à tarde, tem risco de vendavais, raios e queda de granizo. Mapa para amanhã. O mapa de amanhã, ele é mais concentrado na metade norte. E aí sim temos alguns núcleos vermelhos aqui no oeste e no norte. Vejam, o sul, a campanha e a fronteira oeste, que é a região que precisa mais de chuva nesse momento, onde o déficit de precipitação é maior, não tem previsão de grandes acumulados. Então, amanhã, estas áreas da metade norte podem ter acumulados na faixa de 20 a 50 milímetros, que não é um volume tão alto assim, mas como tem risco de tempestades, quando há risco de temporais, os volumes de precipitação às vezes surpreendem, mas ocorrem de forma isolada e não é essa chuva que reverte o quadro de estiagem. Ajuda a atenuar, é claro, muito bem-vinda, mas não reverte porque justamente a gente precisa de uma chuva generalizada, pegando boa parte do estado. Seria necessário que essa mancha em vermelho cobrisse boa parte do estado e fossem vários dias seguidos de chuva para que houvesse recuperação. E infelizmente, o verde e o azul, que é 5, 10 milímetros. 5, 10 milímetros é o que predomina para amanhã. E aí, no fim de semana, os próximos... Não, é importante essa comparação aqui, gente. Olha só, os que estão em vermelho aqui, vamos tentar fechar só aqui no mapa do Rio Grande do Sul. O ideal seria que o mapa todo estivesse em vermelho, porque aí são 50 a 75 milímetros de chuva. Mas está em verde e azul, isso é muito baixo, amarelo também. Então, a gente vê que, infelizmente, a chuva não é satisfatória. Não é satisfatória, não é o que vai reverter. E aí, para o final de semana, o que a gente vai ter é um refresco, porque o vento ingressa de sul, a temperatura fica em torno de 28 a 30 graus e a chuva se concentra mais no norte. Então, fim de semana não chove aqui nessas áreas mais da fronteira com o Uruguai. Área em branco é que não há previsão de chuva. Então, alguma instabilidade aqui no norte do Rio Grande do Sul, no sábado, no domingo, mas também de forma esparsa, sem previsão de grandes acumulados. Santa Catarina com chuva forte. Alguma expectativa melhor para Santa Catarina, na parte, no Planalto Sul Catarinense, Vale do Itajaí, litoral, o interior também, que é onde precisa de mais chuva, também não tem previsão. Isso aqui é para quando? Sábado. Para sábado. Então, sábado não vai ter chuva no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí o domingo aqui tem uma possibilidade maior aqui entre o oeste e o norte do estado, mas também são pancadas de chuva de curta duração. Não é uma chuva generalizada, não é uma chuva abrangente. E as temperaturas no fim de semana estão? Olha, fica na faixa de 28 a 30 graus, porque vai ter temperaturas vento sul, decentes ao menos. Assim, confortáveis, administráveis, né? Ainda é calor, claro, condição típica de verão. Olhando para o restante do mês de janeiro, fazendo uma previsão mais estendida, há uma possibilidade lá por volta do dia 20 de voltar a chover mais forte, mais generalizado. Mas são um ou dois dias de chuva que também acaba não mudando muito esse quadro. Então, nesses dias aí, a gente vai ter, que a gente viu o branco ali no sábado e domingo, ainda os reflexos da fumaça dos incêndios na Austrália e Israel. Sim, a fumaça não para de chegar ao Rio Grande do Sul, porque os incêndios continuam na região da Austrália, o vento em altitude que transporta essa fumaça até o Rio Grande do Sul também continua atuando. Então, em dias de céu mais claro, de tempo mais firme, que devem ocorrer em partes do estado a partir do fim de semana, possivelmente iremos visualizar a presença da fumaça na atmosfera. Durante mais a parte da tarde ou no pôr do sol mesmo? Porque a gente percebe, se tu sabe que tem a fumaça vinda lá da Austrália, a gente consegue perceber uma diferença no pôr do sol. Ontem eu vi algumas manchas escuras, pretas, mais ao norte durante o pôr do sol, que é a hora que fica mais fraco. A gente vê que ele tem uma coloração diferente. Tem uma coloração mais alaranjada, porque no momento do pôr do sol, os raios solares entram em contato com essas partículas que estão na atmosfera como resultado da fumaça e a coloração muda. Agora, Estel, o que acontece lá na Austrália, eu acho que é um alerta pra gente. Eu tenho um sobrinho, Rafael Azeredo, ele mora há 2 anos lá, é professor, mora pertinho de Sydney, mora em Brisbane, que é onde ao redor teve todos os focos de incêndio que continuam e se estendem por uma região muito grande e preocupante. E ele fez um relato muito interessante, porque 180 pessoas foram presas, acusadas de crimes ambientais, ou seja, é algo que chama a atenção e serve de alerta a nós. E outra coisa, o governo australiano não reconhece como uma gravidade o que vem acontecendo por lá, com milhões de animais morrendo, com milhares de hectares sendo consumidos. Inclusive bombeiros, né? 3 bombeiros morreram. Que são profissionais 25, preparados para esse tipo de situação. 25 pessoas que morreram. Então, isso que o Rafael relatou de lá, eu acho que a gente pode trazer para nós isso como um alerta muito preocupante. Sim, porque o que aconteceu na Austrália é muito grave, mas para vocês imaginarem. E aí eu tenho informações de agora que a fumaça das queimadas da Austrália já chega à África do Sul, já andou metade do planeta, já tem a influência dessa fumaça, tamanha intensidade de partículas jogadas na atmosfera como resultado desse verdadeiro desastre que acontece na Austrália. E isso não aconteceu por acaso, todo esse cenário foi se construindo ao longo dos
últimos anos, né, com o aquecimento da atmosfera, com a temperatura alta, e 2019 foi o ano mais quente da história na Austrália, por isso chegou essa intensidade. Então, segunda-feira de volta aqui com a gente. Com mais informações. Muito obrigado. E traz chuva, pelo amor de Deus, Estael. Traz da mala. Muito bem. Tchau, tchau. Agora, meio-dia e 10, 33 graus a temperatura. Vamos falar da gasolina, gente. Pois é, o Rio Grande do Sul é o 5º estado com a gasolina mais cara do país. O preço é o mais alto dos últimos 7 meses, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo. No interior gaúcho, o valor do litro ultrapassou R$ 5,00. Os detalhes na tela. Encher o tanque é quase um luxo. Quem trabalha sabe o que é o preço da gasolina no montante, né? Fica muito pesado. Na última semana, o valor médio da gasolina no estado atingiu o maior nível dos últimos 7 meses, R$ 4,76. Em Porto Alegre está muito mais ainda, muito caro, muito mais caro. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, feito entre 29 de dezembro e 4 de janeiro, mostrou que o preço do combustível na capital ficou em torno de R$ 4,77. Mas basta dar uma voltinha que a gente encontra valores mais altos. Quem é de São Paulo toma um susto por aqui. Em São Paulo paga de R$ 3,90 a 4 por litro. O preço mais em conta do Rio Grande do Sul foi registrado em Novo Hamburgo, cerca de R$ 4,60. Aqui em Canoas, na região metropolitana, o valor também está abaixo da média do estado. Neste posto, por exemplo, o litro da gasolina sai por R$ 4,68. Normalmente eu saio de Porto Alegre e se vem para essa região acaba abastecendo por aqui justamente por estar um valor bem mais razoável. Normalmente abaixo de Porto Alegre? Normalmente abaixo de Porto Alegre. E lá para a região de Novo Hamburgo mais ainda, né? Se na capital está caro, o que dizer de Pelotas, no sul do estado? Por lá, motoristas pagam quase R$ 5,00 pelo litro do combustível. Eu estou achando um roubo, um horror. Dependo da gasolina para o maquinário, para trabalhar. Então, é absurdo, não tem como manter. Perto dali, em Jaguarão, olha o preço anunciado, R$ 5,45. A economista-chefe da FEComércio explica que os sucessivos aumentos refletem os reajustes no preço do petróleo, consequência das previsões de melhora na economia mundial. Quando a economia tem expectativa de ter crescimento, consequentemente, essa commodity, que é uma commodity energética, tem tendência a ser mais usada e isso tem tendência a aumentar os preços. Mais recentemente, nós temos toda essa questão da tensão política numa zona altamente produtora de petróleo, que é o Oriente Médio. A tensão militar entre Estados Unidos e Irã deixou o cenário ainda mais nebuloso. Conforme essas tensões andarem, né, no sentido de se aliviarem ou se aumentarem, a gente vai acabar refletindo no preço do petróleo. Então, qualquer tipo de arriscar algum tipo de aposta no curtíssimo prazo é praticamente chute. Eu fico pensando onde é que vamos parar com a gasolina a esse preço. Eu trabalho com vendas e aí o frete sobe muito em função do diesel. Tudo isso é muito complicado, né? É verdade. Muito complicado, até porque é tão interessante isso. O Brasil tem uma reserva tão grande, né? A gente se gaba todo que tem toda essa reserva de petróleo aqui no Brasil e a gente depende às vezes, aliás, vezes não sempre, uma declaração do presidente Trump dos Estados Unidos, um ataque do presidente Trump ao Irã reflete no preço do combustível e por aí vai. Eu tenho aqui alguns relatos muito importantes de telespectadores. O Rogério Castro de Guaíba, aqui está R$ 4,65 no bairro Ramada. O Alencar Santana, em Caxias do Sul, R$ 4,78 o preço. Ou seja, R$ 4,65 em Guaíba, R$ 4,78 em Caxias. Em Novo Hamburgo, R$ 4,55. Opa, quero saber onde é que é, vou abastecer em Novo Hamburgo. Esse é o Douglas Weiss, lá de Novo Hamburgo. O Lancanova Fabiano, Uruguaiana, olha o preço em Uruguaiana, R$ 4,94. E aí diz o Vilmar aqui, ó, o Vilmar Ferraz de Lima, o governo do estado sabota o consumidor com tal preço presumido. Querem tampar os rombos, arrombando o bolso do povo e não tem deputado para ver isso. O que é o preço presumido? Isso é interessante. O governo do estado, como tem essa variação do preço da gasolina, ele diz que o preço do combustível, por exemplo, ele põe um valor de referência, é R$ 4,80. Eu não sei hoje quanto que é o valor de referência, mas ele dá um valor muito alto e é em cima deste valor que é cobrado o ICMS. Entende? Então, por isso que também o preço da gasolina aqui é mais caro. Agora, quem tem a oportunidade vai a Santa Catarina, passando ali já a Bela Torres, Santa Rosa do Sul,
passa Araranguá, quanto mais para o norte, mais barato fica. E o preço do GNV, que é o gás natural veicular, chega a ficar R$1 mais barato o metro cúbico aqui em Araranguá. R$1, gente. R$1. Isso é muita coisa. Infelizmente, nós sabemos que o nosso ICMS ainda é mais caro aqui no Rio Grande do Sul e por isso quem paga a conta é todos nós. Agora, a gente ficar se conformando com isso é um problema sério, né? A gente vai, onde é que vai parar? Não sei onde é que vai parar. Só sei que é bastante complicado e se prepare, porque deve aumentar sim o preço ainda do combustível. E atenção, uma mulher morreu e 2 pessoas ficaram feridas num atentado a tiros contra uma casa, bairro Lambari, em Ijuí, no noroeste do estado. De Santa Rosa, a colega Francine Boijin tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Francine, boa tarde. O que aconteceu por aí? Conta pra gente. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores. Isso mesmo, foi no bairro Lambari, durante esta madrugada, num local conhecido como Beco da Jarda. Informações iniciais dão conta de que indivíduos chegaram em 2 veículos que efetuaram disparos de armas de fogo, que vitimaram uma mulher, como você comentou, André, e também outras 2 pessoas. Há informações de que outra pessoa teria sido sequestrada, mas isso não foi confirmado pela Polícia Civil. Esses indivíduos chegaram encapuzados e os veículos não foram identificados. Ainda, segundo a Polícia Civil, há possibilidade desse crime ter relação com o tráfico de drogas. A Polícia Militar segue as buscas a esses indivíduos. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigado. A Francine Boijin trazendo as informações deste atentado na mulher que morreu após a casa ser atingida por tiros. Deixa eu voltar aqui e chamar o Glauco Paza, que está na redação, porque uma caminhonete carregada com cigarros contrabandeados, essa caminhonete foi apreendida em Dom Pedrito, na região da Campanha. Sempre dá um jeitinho de tentar para ver se cola, né, Glauco? Sempre, né, André? Sempre. E a polícia sempre pegando alguns, porque outros, eu tenho certeza, conseguem passar, porque é muito, né? Pois é. Olha, os policiais rodoviários receberam a informação de que 2 caminhonetes estariam seguindo em direção à fronteira com o Uruguai com esses objetos ilícitos. Os policiais localizaram a S10 na BR-293 na região de Dom Pedrito e deram ordem de parada. O condutor tentou fugir, André. Ele tentou ainda escapar dos policiais e depois abandonou o carro, se embrenhou no mato e não foi localizado. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram 30 mil maços de cigarros contrabandeados. Era tanto cigarro que lotou a caçamba da caminhonete, viu? E a parte interna do carro, de tanto cigarro que tinha. Depois, uma caminhonete Estrada também foi abordada e, segundo a polícia, um motorista de 24 anos servia como batedor e avisava o outro condutor da caminhonete maior sobre a presença das barreiras. As 2 picapes, o motorista e o cigarro contrabandeado, foram encaminhados para a polícia de Santana do Livramento, André. Eles sempre tentam. E aí, assim, ó, esse aí usou uma caminhonete que era para lotar mesmo, mas tem uns que tentam carros menores para botar no painel. Olha só em Pelotas, no sul do estado. Uma apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, o que os agentes encontraram desta vez nesse carrinho pequenininho, Glauco? Vamos dar uma olhada. Olha só o policial vasculhando por ali. É uma droga que estava sendo transportada em um carro pela BR-392 em Pelotas. O Fiat Mobi tinha placas de Porto Alegre e foi abordado nesta quarta. Ao revistarem o veículo, encontraram tijolos de crack escondidos no painel e em cima do porta-luvas. A droga teria sido buscada na região de Porto Alegre e estaria sendo levada para Pelotas. O motorista já tinha antecedentes por porte ilegal de arma. Ele disse que receberia R$ 1.500 para transportar a droga. O carro, a droga e o preso foram encaminhados para a Polícia Civil para o registro da ocorrência. Ou seja, em quantidade maior ou menor, eles sempre tentam achar um lugarzinho ali no carro, escondidinho, para colocar a droga. Muito bem, agora vai sentir os 40 graus hoje atrás das grades, esse calorão todo aqui no estado. Muito bem, olha só, cadê a Débora de Oliveira? Que hoje é vez do Grêmio voltar aos trabalhos para começar a temporada com 2 reforços. Ontem já foi o Internacional. Como está, Débora? Eu estou maravilhosamente bem, André Har. Deixa eu dar um oizinho aí para quem está em casa nos acompanhando. R$ 1.500 ele ia ganhar para transportar toda aquela droga ali. As pessoas se sujam por tão pouco, né, André? Não, tá absurdo total. É tão melhor trabalhar honestamente e saber que conquista esse dinheiro de forma digna. E trabalham, mas trabalham para o mal. Tem que trabalhar para o bem, gente.
Mas é mais fácil às vezes, né? Bom, vamos falar do Grêmio, que se apresenta hoje com apenas 2 mudanças. O Vitor Ferraz e o Lucas Silva, né? Um lateral e um volante. E o Renato chegando para o 5º ano consecutivo de trabalho no clube. A gente sabe o quanto isso é importante, o quanto é relevante, né? Principalmente no futebol brasileiro, onde os treinadores não conseguem ter uma sequência. Muitas vezes um trabalho que é a longo prazo, e a gente sabe disso, de formação dos atletas, de transição do pessoal que vem da base e até de iniciação dos reforços, né? Porque chegam e precisam realmente de uma adaptação ao novo clube, ao novo sistema de jogo. O quanto é importante que um treinador tenha essa continuidade, e o Renato é um dos destaques do futebol brasileiro nesse sentido. Então, hoje o Grêmio inicia às 15h a caminhada para mais um ano em busca de conquistas. A gente vai trazer todas as informações daqui a pouco no Campinho, porque tem um jogador que estava fora dos planos, mas o Grêmio recuou estrategicamente para trazê-lo. É o reforço que a torcida quer, que é o Pedro. E agora não é que tem um adversário de olho no Pedro? Opa! Tá de olho no Pedro. E a gente tá de olho nesse adversário. Porque não tem essa de querer os jogadores que a dupla quer, né, André? A gente defende. Bom, ontem foi a reapresentação colorada. Vou te falar que o Kudê tá tipo o Matheus Giglio, assim, ó. Apressadinho, viu? Chegou, falou rapidinho na entrevista coletiva. O discurso do Kudê foi, acho que uns 50 segundos, não é isso? 25 segundos. 25 segundos. Falou, papum, preciso trabalhar, gente. Tô com pressa, não tenho muito tempo para ficar de trelelê aqui, não. E já foi realmente iniciar o processo de conhecimento, né, do Beira-Rio, do grupo de jogadores e inserção no trabalho dele, que vai trazer muitas mudanças, entre elas essa velocidade toda. Eu tenho que chamar a buzininha daqui a São Motors, porque eu vou pro Campinho preparar as camisas que ainda não saíram, André. Opa. E vão ser presente para alguém de casa. Quem participar hoje comigo vai poder escolher se quer a vermelha ou se quer a branca. Até já no Campinho. Até daqui a pouco. E a gente vai mostrar ainda hoje a segunda reportagem especial sobre o Rio Taquari. Então não sai daí. Eu vou ali tomar um cafezinho, rapidinho já volto. SBT Rio Grande. Oferecimento. Meio-dia, 26 minutos. E olha só, foi eleito hoje, de forma indireta, o novo prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, do PTB. O colega Guilherme Fadanelli acompanhou a votação, né, Guilherme? A eleição ocorreu na Casa da Cultura e apenas uma chapa concorreu na disputa. A população pôde acompanhar o processo, que teve alguns protestos. O candidato Flávio Cassina, vereador pelo PTB, teve 5 minutos para defender a candidatura na tribuna. Na sequência, os vereadores iniciaram a votação aberta, que teve 19 votos favoráveis e apenas 3 contrários. Assim, a chapa foi eleita, tendo o vereador Eloy Frisso, do PSB, como vice. A transmissão do cargo do prefeito interino, Ricardo Daneluz, para o novo chefe do executivo ocorreu no fim da manhã de hoje. Em seu discurso, Cassina enfatizou a importância do empreendedorismo para o crescimento de Caxias. Sou muito voltado nas minhas políticas ao empreendedor, que o mundo hoje é hostil ao empreendedor, que é o que gera emprego, que é o que gera impostos e que se transforma nos benefícios da comunidade. Então nós temos que ser mais receptivos, melhor dizendo, ao empreendedor e parar de deixar fugir empresa de Caxias, tentar atrair outras, e aí as coisas vão se acomodando. A eleição de hoje põe fim a um troca-troca na cadeira do chefe do executivo do segundo maior município do estado. Após a cassação do mandato do ex-prefeito Daniel Guerra, em dezembro do ano passado, 2 nomes já passaram pela prefeitura, entre eles o do prefeito eleito Flávio Cassina. Mas essa eleição indireta ainda divide a opinião dos moradores em relação ao futuro da cidade. A grande melhoria, não desfazendo, né, o que o Daniel fez, mas ele poderia ter feito coisas melhor, né? Vai ficar a mesma coisa. Não vai mudar em nada, porque políticos sabem, né? Não dá para levar nada. E só sabem aproveitar para eles, pro povo nada. Muito bem, olha só. Preste atenção, porque vou mostrar uma coisa muito interessante. Na segunda reportagem especial sobre o Rio Taquari, você vai ver a importância da mata ciliar para a preservação do rio e como um projeto de preservação tem mudado a vida dos moradores, os chamados ribeirinhos.
Áreas de mata nativa são degradadas há anos em nome do desenvolvimento e da agricultura. Mas também precisamos da natureza para viver. É dever constitucional de todos nós, está lá escrito no artigo 225 da Constituição, que nós temos o dever de deixar um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Na beira do rio Taquari, a diminuição de mata ciliar traz consequências graves para os municípios que margeiam o curso d'água. A presença da mata ciliar preserva o rio como um todo. A ausência dela favorece a ocorrência de erosão nas margens. Essa erosão carrega então sólidos, material, terra, solo e assim por diante, para dentro do rio. A consequência disso é que o rio, além de ficar poluído, com água marrom, ele acaba ficando a cada dia mais raso e mais largo. Isso facilita a ocorrência de enchentes, prejudica a navegabilidade do rio. Tudo isso tem importância econômica para a região. A mata também protege o Taquari contra a poluição. O rio tem cerca de 140 quilômetros de extensão e hoje quase 100 cidades são abastecidas por essa água. Por isso, a Promotoria do Meio Ambiente topou um desafio. Desde 2008, entre idas e vindas, trabalha em um projeto para aumentar a mata nativa às margens do rio. Claro que o ideal seria ter 100, 200 metros, mas isso não é viável, pela conjuntura social e econômica que nós temos. Então, o que se pode fazer? O que é possível é 10, 20 ou 30 metros, como o programa propõe, que já traduz em ganhos ambientais sem impactos tão significativos na questão econômica do uso das áreas ciliares. Não há interesse do Ministério Público de fazer a retirada dos pequenos produtores rurais da sua propriedade rural que fica na margem do rio Taquari, porque se a gente passar a régua no que diz a lei de proteção da vegetação nativa, muita gente teria que abandonar a sua propriedade e iriam para onde? Engrossar os bolsões de pobreza das cidades. Estima-se que o programa já recuperou de 25% a 30% da mata ciliar do rio Taquari. E uma das árvores nativas muito importantes para a recuperação desse ecossistema é essa aqui, o sarandia, uma espécie de arbusto com raízes muito longas. E com isso, ele segura a terra e evita a erosão. Ribeirinhos de 15 cidades participam de audiências onde a promotora responsável trabalha para convencer essa população. A conscientização sobre cuidar da fauna, da flora e do rio logo faz com que os agricultores cheguem a uma conclusão. Hoje a erosão praticamente não existe mais, comparando outros municípios, Na verdade, então, vocês perderam uma parte da área de plantio e de pasto, mas talvez vocês poderiam perder com a erosão de qualquer forma. Com certeza. Mas a crise financeira pela qual o país passa também atinge o programa. No passado, município, estado, União, em parcerias fomentadas pelo Ministério Público, a gente conseguia recursos. Hoje em dia, com a crise econômica, esses recursos têm escasseado. Então, os nossos plantios têm diminuído muito de ritmo. O jeito foi buscar uma alternativa que também fosse sustentável. Como, por exemplo, a utilização de sistemas agroflorestais, ou de compensação ambiental, ou por pagamento de serviços ambientais, que isso faz com que o ribeirinho ou pelo menos não tenha custo, ou ainda possa explorar a área recuperada de uma forma economicamente interessante. Na propriedade de Júnior, o caminho até a beira do rio é uma verdadeira trilha pelo mato. E ele quer mais. Tu vai querer aumentar essa área ainda? Sim, nós estamos plantando agora mais na área frutífera lá em cima para... Vai ser uma agrofloresta. Porque eu não quero sair da cidade para ir para o interior e derrubar as árvores. A mudança está acontecendo. E dessa vez, em nome do desenvolvimento da natureza. Muito bem, eu quero aproveitar e fazer uma singela homenagem. Saiu o ranking dos jornalistas mais premiados do Brasil, da região sul. E entre os 10 mais premiados, em 6º lugar, está a colega Bruna Osterman, que a gente vai botar ela aí, que fez essa belíssima reportagem que mostramos ontem e hoje sobre o Vale do Taquari. Então, a Bruna Osterman aí brilhando, entre os principais do sul e também entre os mais premiados do Brasil. Bruna Osterman, receba a nossa homenagem. A Bruna, que tem sim um parentesco, um pouco distante, mas tem um parentesco com o professor Rui Carlos Osterman.
uma pessoa muito querida, uma profissional competentíssima. E ela está partindo para outros desafios. E a gente deseja muito, muito sucesso. Foi a última participação da Bruna Osterman aqui com a gente no SBT. Por enquanto, porque ela vai aprender muito mais e vai voltar aqui muito em breve, tenho certeza. Bruna, meu e represento aqui todos os teus colegas do SBT. Ó, um beijo grande. Tá chorando, né, Bruna? Tá nos acompanhando e tá chorando, né? Deve estar chorando, sim. E pode chorar de se emocionar, porque é merecida essa homenagem, tá bom? Bruna Osterman, beijo de todo mundo aqui do SBT Rio Grande do Sul. E agora eu chamo a Débora de Oliveira, porque ela vai falar pra gente. Eu não sei ela, mas eu tô. A gente se emociona, né? Porque a gente vê, assim, nossos colegas trabalhando tanto, sendo reconhecidos, e a gente se sente vitorioso junto com eles. Verdade. E quando a gente tem que se despedir ainda de pessoas queridas, a gente se orvalha, né? Como diz o meu pai, né? Que eu tô chorando, mas me orvalhei meus olhos, entendeu? Tô a emoção vindo à tona. É verdade, André. Mas a Bruna vai partir para um projeto muito interessante, muito bacana, e vai ser um sucesso também. Então, também, bom, o Inter começou ontem, o Grêmio retoma os trabalhos hoje, e esses são assuntos do Campinho a partir de agora, Débora de Oliveira. Exatamente, André. Beijo pra ti, toma um cafezinho agora por minha conta, que amanhã a gente se encontra novamente. E ela trouxe mesmo um cafezinho.